Fala galera, voltei! E atendendo a pedido de muitos, finalmente irei iniciar uma nova série aqui no canal. Como eu já havia falado há algum tempo atrás, finalmente iniciarei os resumos de Fate Grand Order, a maior obra de Fate no quesito história, e a que possui a maior quantidade de personagens. Como eu sei que isso vai dar um trabalhão, eu já vou pedindo seu like e comentário para apoiar a série, além de pedir para que compartilhe o vídeo, porque isso realmente ajuda muito. Mas como a história é longa e eu não quero perder muito tempo, eu vou terminando a introdução pedindo para que você pegue seu cafezinho, sente aqui comigo e bora que o vídeo tá começando. Em Fate Grand Order, tudo se iniciou graças às ações de um homem chamado Marisbury Animus Fury. Esse homem foi o causador de tudo que veio a ocorrer. Marisbury era um membro da família Animus Fury. A linhagem dos Animus Fury vem do Oriente Médio, remontando a cerca de 3.000 anos atrás. No entanto, muitos membros dessa família nasceram em outras partes do planeta. E de acordo com alguns rumores, dizia que os Animus Furies tinham o sangue de Salomão correndo por suas veias, embora também fosse dito que o sangue havia se diluído com o passar do tempo. Foi o próprio Marisbury quem conseguiu erguer a família do zero, até a mesma se tornar uma das 10 famílias da Torre do Relógio, tornando o próprio um dos lords de lá. A família Animus Fury ficou com cargo de faculdade de astronomia, e Marisbury por muito tempo foi um professor, mas o mesmo tinha outros objetivos. Seu sonho era criar a Cáldia, uma organização de segurança que visava proteger o futuro da humanidade. Mas para os outros magos da Torre do Relógio, o sonho de Marisbury, assim como suas teorias, eram consideradas muito abstratas e até impossíveis de se conseguir. E por isso, mesmo que ele fosse considerado alguém incrível, ninguém da Torre do Relógio tinha o objetivo de ajudá-lo em sua busca. Vendo que ninguém o ajudaria, mas se recusando a desistir de seu sonho, Marisbury participou da Guerra do Santo Grau em Fuyuk, pretendendo alcançar o Santo Graal e com ele realizar seu sonho. E então, em 2004, invocando um caster extremamente poderoso, Marisbury Animus Fury conseguiu a vitória e com o Santo Graal adquiriu o necessário para criar a organização. E embora esse fato fosse de conhecimento público, a maioria das informações sobre o incidente são desconhecidas, principalmente sobre o final da batalha. Um certo tempo depois, o mesmo, assim como havia planejado, criou a organização que protegeria o futuro da humanidade. Para que a organização pudesse funcionar, foi necessário a criação de 3 sistemas de extrema importância, que sem eles nada poderia acontecer. O primeiro, que originou seu nome, foi a Cáldias. Algo importante que precisa saber a partir daqui é que sempre que for falado Cáldia sem S no final, estaremos falando sobre a organização. Mas quando falarmos Cáldias com S no final, é porque estaremos falando sobre esse sistema que em forma física se parece com esse globo do planeta Terra com vários anéis girando em volta. O sistema Cáldias nada mais é do que uma réplica mágica do próprio planeta Terra, criado a partir de sua alma. O mesmo serve para ver a situação do mundo. Enquanto houver luz em Cáldias, isso significará que a humanidade continua existindo, mas uma vez que as luzes forem se apagando e com o tempo ficar completamente escuro, isso significará que a humanidade foi completamente destruída. Utilizando Cáldias é possível ver o estado atual da Terra, mas esse não foi o objetivo para qual ela foi criada, pois utilizando a mesma é possível ver até mesmo 100 anos no futuro. Sincronizando ela com a Terra de 100 anos no futuro, é possível ver se a humanidade continua existindo ou se ela acabou sendo destruída. Embora utilizando Cáldias seja possível ver se a humanidade continua existindo ou não, apenas utilizando ele não é possível ver detalhes para saber o que pode ter acontecido para a humanidade ter sido apagada, pois a energia de Cáldias é tão forte que tentar se aproximar para conseguir ver mais detalhadamente o planeta poderia fazer com que um humano comum fosse desintegrado em questão de segundos. Então, para poder ver mais detalhadamente Cáldias e assim saber o que poderia ter acontecido de errado, foi criados 2 outros sistemas. Um era Laplace, o outro era Sheba. Laplace é um registro da história humana. Nele está contido todos os registros do passado, mesmo de eventos da história que foram escondidos do conhecimento público. Se alguma coisa tiver sido alterada e isso ter causado a extinção da humanidade, é necessário comparar a história atual com Laplace e ver o que está de diferente. Já Sheba
o sistema criado por Leff é o responsável por fazer essa comparação. Ele é aquele que identifica as diferenças da história atual com a história escrita em Laplace para encontrar qual foi a mudança que causou a extinção na humanidade. É através de Sheba também que é possível ver Chaldeas mais detalhadamente, graças às lentes que a mesma possui. Sendo assim, os três sistemas são Chaldeas, que mostra o estado atual do mundo, Laplace, que mostra o registro correto da história, e Sheba localiza as inconsistências e diz o que aconteceu de errado na história. A partir daí, qualquer modificação que fosse feita na história que acabasse causando a extinção da humanidade, acabou sendo nomeado de singularidade. Espaços que não fazem parte do eixo temporal. Mudanças chaves na história que acabaram causando a extinção da humanidade. Com os três sistemas, a Chaldea agora poderia identificar qualquer singularidade, mas só isso não era o suficiente, pois eles eram aqueles que deveriam proteger a humanidade. Então só encontrar a singularidade não era o suficiente. Eles precisavam ir até a singularidade e resolver a situação para de alguma forma conseguir salvar o futuro da humanidade. Para que eles pudessem fazer isso, mais dois sistemas foram criados. Um era chamado de Wraith Shift. O mesmo converte o corpo de um humano em espíritos e assim consegue enviá-lo até o momento no passado para que lá ele ache uma forma de resolver o que aconteceu de errado na história e fazer com que o eixo do tempo volte ao normal. O outro era o sistema de invocação de espíritos heróicos, para que o humano conseguisse ter um forte aliado durante sua viagem até o passado e com ele consiga resolver o que aconteceu de errado na história. O nome desse segundo sistema era Fate. Para conseguir criar o sistema Fate foi necessário muito estudo, esforços e pesquisa, e mesmo assim foi necessário fazer 3 tentativas. A primeira foi um completo fracasso, e os detalhes sobre a mesma foram deixados ocultos, para que ninguém soubesse da terrível falha que os mesmos cometeram. A segunda tentativa foi a criação de um demi-servo, fundindo um servo real com um ser humano projetado. Eles queriam criar um demi-servo, um humano com capacidade de utilizar os poderes de um servo, para que ele auxiliasse durante as investidas nas singularidades. Foi durante esse projeto que Mesh foi criada. Ela seria o receptáculo do servo, e aquela que batalharia durante as missões. Mas acabou que a segunda tentativa também resultou em um fracasso, pois o servo invocado para dentro do corpo de Mesh acabou repudiando aquelas pesquisas desumanas, assim como aqueles humanos que tentaram criar vida bancando de Deus. Decidindo não sair do corpo de Mesh, pois sabia que se fizesse a mesma morreria, ele decidiu ficar dormente, para que eles também não pudessem utilizar seu poder. Mas ainda não desistindo, eles novamente tentaram com uma nova pesquisa. E no terceiro experimento, eles finalmente conseguiram. No terceiro experimento, tentando invocar o servo, eles finalmente conseguiram invocar Leonardo da Vinci, que acabou atendendo ao chamado e decidindo ficar em Chaldeia, pois o mesmo queria observar o que estava sendo feito lá. E finalmente, com todos os sistemas prontos, a Chaldeia havia sido terminada. A organização que observaria a humanidade e agiria para protegê-la finalmente havia se concluído. O sonho de Marisbury finalmente havia sido alcançado, mas é sempre depois de uma grande conquista que vem uma grande derrota. Foi durante essa época que um homem conhecido como Romani Arkeman havia terminado sua grande viagem pelo mundo, e após conversar com Marisbury, acabou se juntando à equipe da Chaldeia. Logo após entrar, o mesmo já se tornou o chefe do centro médico, algo inédito e inacreditável. O mesmo estava lá para testemunhar a invocação de Da Vinci, e sua principal missão dentro da organização era cuidar de Mesh, pois a mesma era necessária para a continuidade do sistema Fate. Mesmo que eles não pudessem utilizar os poderes do servo de dentro do corpo de Mesh, o gigantesco escudo em forma de cruz que o mesmo havia invocado continuava existindo, e utilizando ele como catalisador, era possível convocar servos de maneira estável para que eles pudessem utilizá-los. Mas por Mesh ser um designer baby, seu tempo de vida estava contado. Mesmo agora, seu corpo já era frágil e difícil de se manter em plena saúde. Apenas Romani tinha a capacidade de conseguir deixá-la completamente estável por mais tempo e estender sua vida um pouco mais. E por isso Marisbury confiou a ele essa missão. Romani, enquanto tratava da garota, se aproximou dela, tentando fazer com que ela conseguisse expressar mais seus sentimentos,
conseguisse ser ela mesma, decidindo não só cuidar de seu corpo, mas também de sua mente. Mas dentro de si, ele também sabia que isso poderia significar que a mesma um dia viesse a sentir ódio ou ressentimento contra todos da Caldeia por terem feito ela passar pelo que passou. Mas isso, no fim, não impediu que ele continuasse tentando e cada vez mais se aproximasse da garota, que no final deixou de ser alguém completamente vazio para se tornar alguém que tinha um sonho. Com o tempo, quanto mais Mesh ia se desenvolvendo, mostrando mais sentimentos e mostrando mais seus desejos, mais Romani percebeu que ele estava enganado. Romani tinha certeza que um dia Mesh iria acabar perdendo sua inocência. Um dia Mesh perceberia que a mesma sofreu algo que ninguém deveria sofrer. Um dia ela perceberia que ela continua sofrendo uma dor terrível pelo seu corpo e que estava forçada a carregar um destino de possuir pouco tempo de vida sem a mesma ter feito nada para merecer isso. Um dia ela sentiria a angústia disso e então a angústia se tornará o terror e com o passar do tempo o terror se tornará ódio e um coração que é constantemente atormentado não poderá permanecer inocente. Ao menos era isso que ele acreditava. Mas mesmo ele tendo certeza disso, Mesh continuou inocente. Mesmo Mesh tendo uma vida mais curta do que as outras pessoas, ela nunca invejou ninguém. Mesmo que ela tendo que sofrer tanta dor e carregar tanto peso por pessoas que mal conheceu, ela nunca odiou ninguém. Não importa quanta dor ou injustiça Mesh acabou tendo que passar. Mesh apenas mostrou que quer conhecer mais sobre as partes boas dos humanos, pois ela simplesmente diz que ama quando vê alguém sorrindo. Um ano depois, Romani finalmente havia deixado o corpo de Mesh estável o suficiente para que ela pudesse sair para fora. Para comemorar finalmente a estabilidade do corpo de Mesh, Romani perguntou o que a garota desejava, pois se ela tivesse algo que queria, o mesmo se esforçaria para conseguir. Foi quando Mesh finalmente revelou qual era seu desejo. O mesmo era um dia poder ver o céu estrelado à noite. Nesse ano, em 2012, Marisbury acabou sendo confrontado em seu escritório por um homem armado misterioso que o mesmo parecia conhecer. Ele ameaçou Marisbury com sua arma, o dizendo para cancelar Claudia e falando que se recusasse, o mesmo o mataria. Marisbury, se vendo na posição em que teria que escolher entre sua própria vida ou seu sonho, não pensou duas vezes e sacou a própria arma, atirando em si mesmo, em vez de deixar seu sonho ser destruído. Por causa das circunstâncias de sua morte, as pessoas acabaram acreditando que o mesmo havia cometido suicídio. E por causa disso, sua filha acabou tendo que assumir a Caldeia em seu lugar. A filha de Marisbury se chamava Olga Marie Animus Fury. Como a mesma era filha de Marisbury, Olga era membro de uma poderosa família de magos, e por isso a mesma era vista como uma das membros da casta nobre dos magos, pois como membro de uma das grandes linhagens de família, ela possuía circuitos mágicos extremamente poderosos. Antes de acabar pegando o papel de diretora da Caldeia, ela deveria ter sido indicada como uma das candidatas a mestres da Caldeia, mas infelizmente para a mesma, mesmo ela pertencendo a uma das grandes famílias, ela não tinha o potencial para se tornar uma mestre, algo que fazia a mesma se sentir inferiorizada. Ela era atormentada por sentimentos que faziam ela acreditar que era um fracasso, pois jamais iria conseguir ajudar seu pai em seu sonho. Quando acabou ganhando o dever de se tornar a diretora da Caldeia, a mesma acabou sentindo uma pressão terrível, pois acreditava que jamais seria boa o suficiente para isso. E além do mais, além da própria diretoria da Caldeia, ela também acabou ganhando a liderança da família, se tornando a líder dos Animus Fury, o que só piorou ainda mais, criando uma pressão mental gigantesca em sua mente e fazendo com que ela desenvolvesse internamente um complexo de autoestima que a fazia ser desesperada por reconhecimento. Mas ela sabia que não podia deixar isso ser visível. Ela sabia que não podia ficar para baixo. Ela devia continuar os desejos de seu pai. Mesmo que ela se sentisse incapaz disso, ela deveria continuar, porque mesmo que fosse difícil,
alguém precisava proteger as pessoas. Então, mudando sua personalidade e seu semblante para alguém que ela acreditava ser digno de ser o diretor da Caldeia, ela começou a agir como alguém duro e forte, alguém que considerava digno da posição que estava, mas por dentro a mesma carregava toda a dor e tristeza de forma reprimida, sem deixar ninguém saber. Enquanto continuava se esforçando ao máximo para fazer o que era necessário, o único que estava ao seu lado dando suporte era Levi, a quem prestou ajuda mesma sem ela ter pedido, e a quem a partir dali ela começou a colocar toda a confiança e respeito que tinha. Dois anos depois, enquanto Olga continuava como diretora da Caldeia, um alarme ressoou por toda a organização. Na nova checagem do futuro da humanidade utilizando Caldeias, foi descoberto que o futuro da humanidade já não estava mais certo. A partir do ano de 2016, não existiria mais futuro para a humanidade. Depois de descobrirem tal fato absurdo, a Caldea usou cada equipamento que possuía para tentar encontrar qual era a causa do desaparecimento da humanidade. E como resultado da investigação, eles encontraram a singularidade F. Em 2004, numa certa cidade do Japão, ocorreu alguma mudança na linha do tempo. Após perceber isso, a Caldea assumiu que a singularidade F era a causa da extinção da humanidade. E então, para poderem lidar com isso, propôs o experimento do Ray Shift para as Nações Unidas, e o projeto foi aprovado. Com a proposta aceita, Olga Marie deu a ordem para que reunissem todos os humanos com potencial de mestre. Era a hora de iniciar a missão para recuperar o futuro da humanidade. Com a situação extremamente urgente, todos aqueles com potencial de mestre foram selecionados. Os primeiros a serem chamados foram, obviamente, aqueles que vinham de famílias de magos extremamente poderosas ou reconhecidas. Mas como qualquer erro poderia significar a extinção da humanidade, eles decidiram não se limitar apenas a isso. E então também foram convocados pessoas comuns, e alguns que nem eram envolvidos com a magia, mas tinham potencial para se tornar um mestre. E então, chamando realmente todos que podiam, eles conseguiram reunir na Caldeia 48 candidatos a mestre. E esses 48 mestres teriam que carregar o peso de serem a esperança da humanidade. Fujimaru Hitsuka, um jovem garoto que não possuía envolvimento nenhum com a magia, era o candidato a mestre número 48, o último mestre a ser convocado. De acordo com ele, o mesmo havia se emocionado com a propaganda que haviam feito para convocá-lo a se juntar à equipe, e por isso ele acabou aceitando. Ao chegar lá, ele inicialmente teve que fazer uma espécie de simulação de combate para testar suas habilidades. Conhecida como Spiriton Dive, era uma experiência extremamente desgastante, principalmente para Fujimaru, que não possuía nenhum conhecimento mágico. Depois de passar pela simulação, ele ficou tão desgastado que enquanto caminhava pela Caldeia, acabou desmaiando e ficando completamente inconsciente no chão. Por coincidência, naquele momento, Mesh estava caminhando com um pequeno animalzinho chamado Fu, observando o lado de fora da Caldeia, imaginando como seria a vista do céu cheio de estrelas. Mas é quando de repente Fu acaba agindo estranho e fazendo com que Mesh o siga, indo em direção a algum lugar, até que ela acaba encontrando o corpo de Fujimaru caído no chão. Pulando no rosto de Fujimaru e o lambendo um pouco, Fu acaba acordando o garoto, que rapidamente, após abrir os olhos, percebe que não se lembra onde estava. E além disso, também percebe uma garota o encarando bem de perto. A garota acaba perguntando se ele estava bem, ao mesmo tempo que o chamava de senpai. Achando aquilo estranho, pois não se recordava dela, pergunta se eles já se conheciam, mas a garota responde que não. É quando então um homem misterioso aparece, dizendo que a garota que estava ao seu lado se chamava de Mesh, e que ele estava no observatório construído para proteger o futuro da humanidade, na organização conhecida como Caldeia, além de dizer que estava muito feliz em conhecer o último mestre chamado. Ele então se apresenta como Levi Lainor, o engenheiro da Caldeia. Hitsuka não sabia direito o que estava acontecendo, pois sua mente estava extremamente confusa e suas memórias embaralhadas. Tudo que ele se lembrava era de um homem suspeito que o pegou e, sem dizer quem era ou para onde estava o levando, o colocou em um avião e o trouxe para cá. Mesh acaba gritando, falando que isso obviamente foi um sequestro, e Levi simplesmente acaba pedindo desculpa e dizendo que Mesh tinha razão.
Lev também fala que era comum ele estar com as memórias um pouco embaralhadas. Afinal, para alguém que nunca experimentou a simulação de batalha, devia ser uma experiência extremamente desconfortável ser jogado em um assim do nada. Ele acaba explicando um pouco a situação do que estava acontecendo para Fujimaru, além de falar que dos 48 mestres convocados, apenas 38 tinham envolvimento com a magia. Os outros deviam ser pessoas como ele, que não tinham nenhum tipo de relação, mas possuíam potencial para mestre. Lev fala que ele deveria ir para a enfermaria, mas antes era melhor que ele fosse para a reunião que Olga estava fazendo com os outros mestres, pois seria lá onde ela explicaria tudo o que iria acontecer a partir de agora. Fujimaru, percebendo que ele poderia estar atrasado, então pensa em se apressar, e Mesh, novamente o chamando de senpai, fala que vai levá-lo até lá. Lev, um pouco curioso com o comportamento estranho de Mesh, acaba seguindo também, e no meio do caminho pergunta por que ela estava agindo daquele jeito, afinal ela não era do tipo que se relacionava com as pessoas tão fácil assim. Fujimaru também acaba perguntando por que ela ficava o chamando de senpai também. Mesh então acaba falando que o chamava de senpai, pois não se sentia desconfortável perto do mesmo, pois ele era diferente das outras pessoas daquele lugar. Ele era muito mais humano do que as outras pessoas que ela conhecia, e por isso ela tinha um certo interesse nele. Lev acaba falando que isso devia ser normal, afinal, diferente dele, as outras pessoas daqui não poderiam ser bem consideradas totalmente humanas. Fujimaru acaba achando aquela afirmação meio estranha, mas antes que ele pudesse perguntar o que Lev queria dizer com aquilo, eles acabam chegando na sala de reuniões, onde Fujimaru deveria escutar as instruções de Olga. Quando finalmente todos os mestres haviam se colocado em suas posições, Olga começou a dar todas as instruções que eles precisavam, falando sobre o que era a Caldea, o porquê ela havia sido construída e como o que eles deveriam fazer agora era importante. Ela fala que o principal objetivo deles nesse momento era acabar com a singularidade de F. Para isso, eles seriam enviados até o passado, e de alguma forma deveriam entender o que acabou causando a mudança na linha do tempo, assim como também recuperando o cálice sagrado. Pelo pouco conhecimento que eles tinham sobre as singularidades, todas elas, de alguma forma, estavam envolvidas com algum santo graal, pois apenas com o poder dele era possível modificar a história e causar a singularidade. Se eles conseguissem ir até a singularidade e recuperar o Santo Graal, a singularidade se fecharia e o futuro da humanidade novamente seria salvo. Mas essa missão não deveria ser considerada nem de longe algo fácil. Era muito certo que para conseguir concluí-la, muitas baixas seriam necessárias. Mas isso era algo que eles deveriam aceitar, pois essa era a única forma de conseguir garantir o futuro da humanidade. Então, a partir dali, todos eles apenas seriam considerados armas para garantir esse futuro. Armas que seriam usadas de qualquer forma para alcançar esse. Muitos dos que estavam escutando aquele discurso de Olga simplesmente ficaram furiosos e não conseguiram aceitar o que ela estava dizendo. Mas a mesma falou que isso era algo que eles mesmos deveriam decidir. Mesmo que eles tivessem sido trazidos até ali, era escolha deles se eles iriam ou não participar. Mas eles deveriam lembrar que se eles não o ajudassem e não salvassem o futuro da humanidade, eles também acabariam mortos. Enquanto as palavras de Olga deixaram o clima pesado, pois todos começaram a perceber a grandeza do que estava acontecendo ali, a mesma percebeu que um dos participantes não estava prestando atenção. Na verdade, ele estava dormindo durante toda a explicação. Hitsuka Fujimaru, durante toda a apresentação, acabou em um sono tão profundo que dava até para escutar ele roncando. E então, extremamente irritada por causa desse comportamento, Olga acaba expulsando Hitsuka da reunião e dizendo que o mesmo seria excluído dessa primeira missão, mandando o mesmo para seu alojamento enquanto ela continuava a reunião com os outros mestres que estavam lá. Mesh acaba acompanhando Fujimaru até seu quarto e durante o caminho acaba pedindo para que Fujimaru não ficasse irritado com Olga, afinal, mesmo que não parecesse, ela era uma boa pessoa. E então, chegando lá, ela acaba se despedindo, dizendo que ela teria que voltar, pois ela já havia sido selecionada para participar do time A, o primeiro time que seria enviado para o passado para fazer a investigação na singularidade. E então, agradecendo pela ajuda que ela havia dado até ali, os dois se despedem. E Fujimaru fala que realmente havia gostado da garota, pois ela parecia ser realmente uma boa pessoa. Entrando então em seu quarto, Fujimaru acaba se deparando com um homem misterioso que estava comendo doces enquanto sentava. O mesmo acaba se apresentando como Romani Arkman, mas fala que todos ali apenas o chamavam de Dr. Romani. Ambos começam a conversar e Romani fala que até então aquele quarto era seu
seu esconderijo, o lugar para onde ele iria comer doces sozinhos, depois que acabava levando alguma bronca da diretora, e como a mesma havia o expulsado da sala de controle, dizendo que o clima nunca ficava sério enquanto ele estava por perto, ele acabou decidindo ir para lá para comer um bolo. Fujimaru fala que também havia acontecido algo semelhante para ele, e também fala que a partir dali aquele seria seu quarto. Vendo que ambos tinham bastante coisa em comum, eles acabam passando bastante tempo conversando, até que de repente Romani acaba sendo chamado por Levi, por um dos altos-falantes do lugar, pois alguns mestres novatos estavam extremamente nervosos com a ideia de viajar no tempo, então seria bom dar a eles algum tipo de relaxante. Como Levi achava que Romani estava na ala médica, ele acaba dizendo que o mesmo levaria apenas 2 minutos para chegar lá, tempo suficiente para ele chegar antes que eles saltassem no tempo. Romani acaba concordando e desligando a ligação, mas Fujimaru fala que ele não estava na ala médica, e da onde ele estava provavelmente iria demorar bem mais tempo. Romani fala que não havia muito o que fazer, pois se ele dissesse isso também, ele acabaria levando uma bronca. E então, enrolando um pouco mais enquanto se despediam, Romani abre a porta, preparado para ir até onde eles estavam. Mas é quando de repente eles escutam um alarme enorme, ecoando por toda a caldeia. Os altos-falantes começam a anunciar que todo o salão principal da caldeia estava em chamas, e que uma grande explosão havia acontecido. Fujimaru, lembrando que Mesh havia retornado para lá, sai desesperado correndo em direção para ver o que havia acontecido com a garota. Romani, também preocupado com o que poderia ter acontecido, corre junto a ele a toda velocidade, tentando ir até a sala de controle. Quando chegam lá, eles se deparam com um salão principal completamente incendiado. Uma visão horrenda estava por todo lugar, e com apenas um olhar, Romani percebeu que muitas pessoas poderiam estar feridas ou mortas. Mas outra coisa extremamente preocupante é que o núcleo da caldeia parecia estar se apagando completamente. Sabendo que eles não poderiam deixar que o núcleo se apagasse de forma nenhuma, Romani vai para a parte de cima da sala de controles, que ainda poderia estar intacta, para tentar evitar que o núcleo apagasse o quanto antes, e dizendo para Fujimaru esperá-lo ali do lado de fora e não entrar para dentro, pois poderia ser perigoso. Fujimaru até escuta Romani, mas ele não tinha tempo para pensar nisso, pois sua preocupação com Mesh era maior do que sua preocupação consigo mesmo. Assim, não pensando duas vezes, ele entra para dentro e começa a procurar a garota. E depois de vasculhar um pouco por toda aquela destruição, ele acaba encontrando Mesh embaixo de um pedregulho enorme que havia saído do teto. Fujimaru, desesperado, tenta fazer de tudo para conseguir tirá-la dali. O mesmo até tenta levantar aquele pedregulho enorme, mas estava tão quente que apenas de tocar suas mãos queimavam. Mas isso ainda não impediu de continuar tentando, se esforçando o máximo para conseguir tirar aquilo do lugar. E Mesh, com um pouco de forças que tinha, pedia para ele parar. Pedia para ele sair dali, pois o processo de Reshift ainda estava em funcionamento e seria perigoso continuar naquele lugar. E Fujimaru fala que sabe disso muito bem, e por isso ele iria levá-la com ele. É quando de repente Caldeias, que estava com as luzes completamente apagadas, de repente se acende, mas não com as luzes normais, e sim com a tonalidade de puro fogo. Ela avisa que agora a erradicação da raça humana era iminente. Nesse momento, todas as portas da sala se fecham e Fujimaru acaba ficando trancado lá dentro. Ao perceber que nenhum dos dois tinha mais chance de sobreviver, pois agora estavam trancados ali, Mesh acaba pedindo desculpa, dizendo que era culpa dela ele ter ficado ali. Mas Fujimaru, tentando relaxar a garota, diz pra ela que não havia problema. Eles só precisavam achar outra forma de sair. Então ela não precisava se desculpar por isso, até porque foi a decisão dele ter ficado ali. Enquanto se sentava do lado de Mesh, ambos esperavam o inevitável. As forças de Mesh mais e mais iam diminuindo, e a mesma aos poucos ia perdendo sua consciência. Fujimaru acaba perguntando se ela ainda estava bem, e Mesh acaba falando que não dava para ver o céu daquele lugar. É quando Fujimaru fala que ela tinha razão. Afinal, aquele lugar era uma montanha nevada, então era difícil de ver o céu à noite. Mas fala para ela não se preocupar, pois eles iriam sair dali. E um dia ele levaria Mesh para ver as estrelas do céu noturno. Faltava poucos segundos para aquele lugar desaparecer completamente. Faltava poucos segundos para Mesh morrer. Mas antes que isso acontecesse, a garota acaba pedindo para que ele pegasse sua
量子変換を開始します。エグジット開始まで3、2、1。 Depois daquilo tudo, Fujimaru novamente desperta, em um lugar em que ele não conseguia reconhecer. Dessa vez ele tinha certeza que ao menos aquele lugar não podia ser Caldeia, mas assim como lá, estava em completas ruínas. Aquilo parecia ser uma cidade completamente devastada. E Fujimaru não fazia ideia de como havia chegado lá. Mas antes que ele pudesse ficar ali pensando sobre isso, uma horda de esqueletos aparece e começam a tentar atacá-lo. Fujimaru, sem saber o que estava acontecendo, não teve escolha a não ser de fugir. Ele precisava entender o que estava acontecendo, quem eram aqueles e como ele havia chegado ali. Mas não iria conseguir fazer isso se fosse atacado pelos esqueletos. Enquanto tentava correr, Mesh surge com uma armadura completamente diferente e carregando um gigantesco escudo. A mesma facilmente consegue se livrar de cada um dos esqueletos, se movendo em uma velocidade que um humano normal jamais conseguiria, e movendo aquele gigantesco escudo como se não fosse nada. Ao protegê-lo dos esqueletos, Mesh agora o chama não mais por senpai, e sim por mestre, o que deixa o mesmo extremamente confuso. Quando ele tenta perguntar o que havia acontecido e como eles haviam chegado lá, novamente eles escutam um grito, vindo de outra direção. Preocupados com o que poderia estar acontecendo, os dois vão correndo na direção do som. E ao chegar lá, acabam encontrando Olga, também sendo atacada por esqueletos. Ao se juntarem com ela, os três conseguem formar um time e derrotar todos os inimigos que estavam atacando. E finalmente conseguem um tempo para conseguir entender tudo o que havia acontecido. Ao mesmo tempo, Romani, que estava na sala de controle, conseguiu estabelecer contato com eles. E assim, juntos, começaram a tentar entender o que estava acontecendo. Durante a primeira tentativa de salto para o passado, uma bomba acabou explodindo embaixo da sala de comando e fazendo com que tudo entrasse em ruínas. Mesh e Fujimaru acabaram ficando presos dentro da sala de comando também. Mas pouco antes de morrer, Mesh acabou se deparando com um servo que estava dormente dentro de seu corpo. O mesmo havia proposto um acordo. Ele daria seus poderes para Mesh, o que permitiria que ela conseguisse sair dali e tivesse os poderes de um servo, mas em troca, ela teria que achar uma forma de conseguir salvar a humanidade do que estava para acontecer. Aceitando o pedido, Mesh recebe os poderes do misterioso servo e faz um contrato com Hitsuka, que estava do seu lado. No momento em que a sala de comando conseguiu detectar o contrato, ela continuou o processo e os teleportou para o passado. E assim eles acabaram sendo enviados até o ano de 2004. Em Fuyuki, o lugar da singularidade F, a cidade onde estava ocorrendo uma guerra do Santo Graal, e todos eles acabaram chegando bem no meio dela. Olga pergunta por que Romani estava comandando tudo. Se isso realmente aconteceu, era Lev quem deveria estar no comando agora, mas Romani fala que Lev não foi encontrado. O mesmo poderia ter sido vítima da bomba também. Olga pergunta o que aconteceu com os outros mestres, e Romani fala que todos eles estavam em estado crítico. Mesmo que eles fizessem de tudo, era possível que não desse para salvar a vida deles, não só com os equipamentos que eles tinham à disposição. Desesperada com a notícia, Olga pede para que ele rapidamente coloque todos em criogenia. Se eles não podem tratar deles agora, ao menos devem fazer de tudo para que eles continuem com vida. Romani, depois de escutar isso, desliga a transmissão e vai rapidamente fazer isso. Olga fala que isso era horrível, mas eles deveriam acabar com a singularidade F urgente. Mesmo que agora ela estivesse extremamente preocupada com o que estava acontecendo, se eles voltassem sem ter resolvido a singularidade, a humanidade não teria chances muito melhores. E além disso, era possível que os Estados Unidos resolvessem cancelar o projeto de uma vez só, por causa do tanto de baixas que ocorreram. Impressionados com a responsabilidade e liderança de Olga, Fujimaru e Mesh acabam aplaudindo ela. E então a mesma pergunta se eles estavam dispostos a ir com ela nessa missão. E juntos começam a ir em busca do cálice sagrado. Enquanto vasculhavam o local, o trio acaba encontrando com uma serva da classe Lancer, uma medusa com personalidade completamente distorcida, que transformou todas as pessoas da cidade em pedra. Mesh, Fujimaru e Olga até tentam confrontá-la, mas depois de um tempo vem a tamanha desvantagem que eles estavam. Mesh, mesmo sendo uma serva agora e tendo os poderes de um, não conseguia utilizar seu fantasma nobre, pois não sabia o nome do servo que havia feito o trato com ela.
Fujimaru, por não ser um mago, não tinha capacidades mágicas para conseguir ajudá-la, e Olga, que havia lutado desde que chegou ali, estava completamente desgastada. Mas é aí que, antes que a situação ficasse ainda pior, um servo misterioso da classe Caster aparece e, dizendo que no momento precisava de aliados, faz um contrato temporário com Fujimaru. E enquanto realizava um contra-ataque contra Medusa, ele também aproveitava para ensinar a Mecha a utilizar seus poderes como servo, uma vez que ela ainda não havia tido muita experiência. Durante o combate, Medusa também dá a entender que ela conhecia Caster, pois ambos eram participantes da Guerra do Santo Graal que estava acontecendo na cidade. Mas Caster, mostrando que não estava muito interessado em conversar, e junto com o grupo conseguem vencer Medusa. Com tudo resolvido, Fujimaru pergunta, afinal, o que havia acontecido com aquela cidade? Ela estava completamente em ruínas, tudo parecia completamente destruído. O Caster então explica para ele que ali estava ocorrendo a Guerra do Santo Graal, mas que na metade da guerra, algo misterioso aconteceu. Por algum motivo desconhecido, a Saber acabou se corrompendo e ficando em uma forma completamente sombria. A mesma, com aquele novo poder, facilmente conseguiu eliminar cada um dos outros servos, e sempre que ela derrotava um, eles acabavam ficando em uma forma estranha e sombria também. Desde então, apenas ele permaneceu normal, mas todos os humanos da cidade, assim como seus mestres, também desapareceram. Explicando a situação, Caster e Fujimaru acabam fazendo um acordo, em que ambos se ajudariam para tentar achar uma forma de acabar com aquilo tudo. E Olga acaba ficando tão impressionada com o garoto que até o elogia, pois o mesmo rapidamente havia conseguido conquistar um aliado no pouco tempo em que esteve conversando com ele. E mesmo nessa situação completamente maluca, ele havia conseguido manter a calma o suficiente para rapidamente entender o que estava acontecendo. Assim, os três continuam sua jornada até as cavernas de Fuyuki, pois de acordo com Caster, era lá onde a Saber estava, guardando o cálice sagrado. O plano que Caster propôs foi que o mesmo cuidaria do Archer, enquanto os outros tentariam achar uma forma de lidar com a Saber. E quando eles perguntam sobre os outros servos, ele revela que a maioria dos outros não será um problema. Alguns acabaram derrotados, e outros, como o Berserker, não iriam fazer nada a menos que eles fossem se meter com ele. O maior problema realmente era a Archer e a Saber, pois a Saber, por algum motivo, estava aguardando o cálice, enquanto Archer, por algum motivo, estava aguardando a Saber. Nem mesmo ele conseguia entender muito bem os motivos por trás das ações dele, mas se eles conseguissem cuidar dos dois, Fujimaru poderia recuperar o cálice e terminar com essa singularidade. Que isso acontecesse por um tempo, Caster acabou ajudando no treinamento de Mesh, tentando a fazer entender como utilizar seu fantasma nobre. Em um momento ele até imaginou que talvez não fosse necessário ela saber o nome do servo com quem ela fez um trato, pois ele acreditava que se seu mestre fosse colocado em perigo, ela provavelmente revelaria qual era seu poder. Mas então, mirando atacar Fujimaru para forçar Mesh a utilizar seu fantasma nobre, Mesh e Olga se colocam à frente, tentando o impedir. E é quando Fujimaru percebe que mesmo Olga, várias vezes brigando com ele ou até implicando, continuava se preocupando o suficiente para colocar sua própria vida em perigo para protegê-lo. Pois no final não era que ela estivesse brigando realmente porque não gosta dele, e sim porque estava preocupada com o que poderia acontecer. Mas um tempo se passa e finalmente eles chegam até a caverna. Olga fala para o Caster parar de perder tempo agora. Como finalmente eles já estavam bem na frente da caverna, ele deveria dizer logo quem era o servo da classe Saber, pois o mesmo falava sobre ela durante todo o caminho como se a conhecesse muito bem. O Caster então fala que não tinha como ele não reconhecê-la, afinal, ela era a dona da espada lendária mais famosa do mundo. Ela era aquela que retirou a espada da pedra, Arthuria Pendragon. Quando todos percebem que seu inimigo será o rei dos cavaleiros, eles ficam realmente preocupados, mas desde o início eles já sabiam que isso seria uma missão perigosa, então não era momento para se acovardar. Gostando da determinação em que Fujimaru falava isso, Caster fala que se eles conseguirem segurá-la por um tempo até ele ganhar do Archer, ele tem um plano secreto para lidar com ela. Mas nesse momento em que ele iria falar o plano, uma flecha é disparada contra ele, falando que ele era muito apressado. O Caster pede para que os outros corram para dentro da caverna, enquanto ele ficará lá tentando lidar com Archer, e assim o combate dos dois começa.
enquanto Hitsuka, Mesh e Olga correm desesperadamente para dentro da caverna, preocupados com Caster que havia sido deixado para trás. Naquele momento, Caster pergunta para o Asher por que ele se empenhava tanto em proteger, mas dizendo que não tinha motivos para respondê-lo, ele continua a disparar flechas contra ele, e o confronto continua. Dentro da caverna, após se encontrarem a Saber, a mesma fala que esteve esperando eles por muito tempo. Desde que eles chegaram, ela estava ansiosa para descobrir se o escudo que a garota carregava era verdadeiro ou não, dizendo então que usaria sua espada para testar a veracidade daquele escudo. E então o confronto entre Mesh e Saber também começa. De ambos os lados, os confrontos eram inacreditáveis. Caster não dava chance para Asher, mas Asher simplesmente conseguia bloquear cada ataque e preparar outro. E o mesmo valia para Mesh e Saber. Mesh não tinha muitas confianças em sua habilidade e mal conseguia acompanhar a velocidade do Rei dos Cavaleiros. Tudo o que ela podia fazer era proteger, mas para ela, isso era tudo o que ela precisava. Enquanto assistia a batalha, Fujimaru percebia que realmente ele era mais inútil do que imaginava. Mesmo ele tendo dito que iria lutar também, mesmo ele tendo dito que ajudaria na batalha, tudo o que ele podia fazer era ficar assistindo. Olga vê a aflição no rosto dele e percebe os sentimentos que ele estava sentindo. E então ela ajuda a entender o que é o mestre. Mesmo que pareça que ele não pode fazer nada, ele tem que continuar fazendo. Nem que tudo o que ele possa fazer seja apoiá-la. É isso que ele tem que fazer, pois é por ele que ela está lutando, é por ele que ela está se esforçando. Então ele não deve ficar cabisbaixo. Ele deve olhar em diante, manter a cabeça erguida e fazer o que o mestre de verdade deveria fazer. Escutando aquilo, Fujimaru recupera sua determinação. Saber, irritada com tudo aquilo e não conseguindo chegar em uma conclusão sobre a verdade daquele escudo, prepara para atacar seu ataque mais poderoso. Usando seu fantasma nobre e Excalibur Morgan, a mesma inicia um ataque com todas as forças na direção de Mesh, que simplesmente só pode erguer o escudo e esperar conseguir defender. A mesma estava com medo, ela não sentia que seria capaz, mas nesse momento Fujimaru vai para o seu lado, segura o escudo junto a ela e diz para ela acreditar em si mesma. E então, usando um de seus selos de comando, Fujimaru dá forças para Mesh conseguir se erguer e usar seu fantasma. Saber finalmente entende o que era aquele escudo, mas só por ser o verdadeiro, ela diz que isso ainda não será o suficiente. Novamente ela se levanta e se prepara para lançar seu fantasma nobre, mas Mesh já estava completamente sem energia. Parecia que seria o fim, mas é quando Caster novamente aparece, revelando que havia vencido sua batalha. E então, pegando Saber de guarda baixa, utiliza seu fantasma nobre. E finalmente, com o apoio de todos, a Saber foi derrotada. Finalmente, com aquele último ataque, a loucura chega ao fim. Saber, sem energia para conseguir se levantar depois disso tudo, acaba admitindo derrota e assim começa a desaparecer junto a Caster, pois finalmente com a derrota do último servo, a guerra do Santo Graal de Fuyuki acaba. Mas antes de desaparecer completamente, como recompensa pela vitória, Saber diz a eles para tomarem cuidado, pois a Grande Order já havia começado. E com isso, eles finalmente conseguiram vencer. Fujimaru e Mesh comemoram a vitória, não acreditando que realmente haviam conseguido salvar a humanidade. A batalha havia sido muito longa e muito difícil, mas no final eles realmente haviam conseguido. Enquanto os dois se alegravam no canto, Olga pensava sozinha que no final, mesmo ela sendo a diretora, ela havia sentido que no final não havia feito nada. Ela acabou acreditando que no final ela acabou sendo a mais inútil dali, e acreditou que isso era efeito da mesma não servir para esse papel assim como imaginava. Mas é quando Fujimaru se aproxima dela, chamando de diretora. Fujimaru agradece, dizendo que foi graças a ela que eles haviam conseguido. Olga pergunta o porquê, pois ela achava que não havia feito nada.
Mas é quando Fujimaru diz que isso não era verdade. Se não fosse por ela ali, ele jamais teria conseguido se erguer de novo e apoiar a Meshi. Foi graças a ela que ele conseguiu fazer isso. Se não fosse ela ali, eles jamais teriam confiança de que conseguiriam fechar essa singularidade. E então, logo no início, eles teriam voltado para casa. Mas foi graças a ela ter acreditado neles que eles ficaram. Foi graças a ela estar ali, os apoiando, que eles conseguiram chegar ali. E junto com todo mundo, vencido a singularidade. E ao escutar isso, e perceber que finalmente havia sido reconhecida por alguém, Olga acaba chorando de alegria. Enquanto secava as lágrimas para Fujimaru não perceber que ela estava chorando, ela diz então que é dever dela, como diretora da Caldeia, agradecer a Fujimaru pelo que ele fez pela humanidade. E então, no momento em que os dois iriam acabar dando as mãos, que eles acabam escutando um barulho misterioso. Um homem batendo palmas os parabeniza, dizendo que não esperava que eles realmente iriam conseguir. Ao notarem um homem misterioso, Meshi e Fujimaru ficam atentos, mas Olga imediatamente reconhece a figura. Aquele homem era Lev Leinor. No passado, após Olga se tornar a diretora, enquanto a mesma acabou tendo a obrigação de carregar todo aquele peso sozinha, ele foi o único a quem ficou ao seu lado e prestou suporte quando ela precisava. Ela imaginou que agora o mesmo estivesse morto, mas agora, milagrosamente, ele apareceu diante deles. Olga estava extremamente feliz, mal podia acreditar. A mesma acabou tentando ir na direção dele, mas antes que ela pudesse, Meshi, junto a Romani, pedem para ela parar. Romani fala que era impossível que Lev estivesse vivo, e mesmo que estivesse, não fazia sentido ele estar lá. Lev então fala que o que não fazia sentido era Romani ter se atrasado, e por isso, não morrido na explosão. Ele falava que seu plano era perfeito, mas Romani acabou atrapalhando tudo, e além disso, ele também estava extremamente irritado, pois Olga ainda não havia desaparecido. Ao escutar isso, Olga nem conseguiu acreditar. O mesmo ainda continua falando. Alguém patético como a Olga estar ali, dizendo que isso não deveria ter acontecido, pois ele havia plantado a bomba bem embaixo dos pés dela, pois ela era a primeira que ele queria que morresse. Mas a felicidade dele é ao menos vê-la mais uma vez, agora que ela estava morta, para dizer o quão patética ela era. Olga fica sem entender com o que ele queria dizer com já está morta. Ele fala que o corpo de Olga já estava morto há muito tempo. Ela devia ter percebido só pelo fato dela estar ali. Por que motivos ela seria pega no Ray Shift? Quando era viva, a mesma não tinha aptidão para isso. Então como ela poderia estar agora? O motivo era um só. Era que ela desejava tanto poder fazer isso, poder salvar a humanidade, que quando morreu, sua consciência acabou sendo pega pelo Ray Shift. O que estava diante deles era apenas a consciência e a alma de Olga. Seu corpo já estava morto há muito tempo atrás. Por isso, uma vez que ela retornasse para a Caldeia, Olga morreria. Toda a existência dela iria se extinguir. Ele então ri de como era irônico. Ela, que acabou dedicando toda a sua vida para a Caldeia, agora, uma vez que retornasse, iria perder ela. É quando de repente Lev abre uma fenda que conecta aquele lugar diretamente com Caldeia. O mesmo fala que havia criado uma ligação no espaço-tempo e trazido o verdadeiro Caldeias para ela ver bem de perto, para ela ver que o destino da humanidade já estava traçado. Rindo dela, ele fala que aquele vermelho flamejante significava só uma coisa: a extinção completa da humanidade. Foi isso que eles conseguiram. Não protegê-la, mas sim ajudá-la na extinção. Olga se recusa a aceitar tudo o que ele estava falando. Se recusa a acreditar até mesmo que aquele era Lev. Ela pergunta quem era ele. Pergunta enquanto corre na sua direção. Mas nesse momento, pela mesma ter se aproximado, ela começa a ser sugada por Caldeias, pois o mesmo era uma esfera de altíssima densidade que estava funcionando exatamente como um buraco negro. E enquanto era sugada, Lev ri mais ainda, dizendo que ela não havia conseguido nada. No final, ela havia se esforçado tanto para nada, dizendo que esse era o destino patético que ela merecia. E então, chorando enquanto era sugada, Olga diz que não. Olga pede ajuda, dizendo que ela finalmente havia sido reconhecida por alguém. Então, por favor, não deixasse que ela sumisse agora. Fujimaru e Meshi até tentam chegar até ela, mas já era tarde demais. E assim a mesma foi completamente sugada pela esfera, enquanto gritava, pedindo socorro e dizendo que não queria ir agora. E então, rindo ainda mais dela, Lev fala que ao tocar em Caldeias, o corpo de alguém é dividido no nível molecular, e por isso a mesma vai acabar sentindo sua morte centenas, milhares, infinitas vezes. Ela mesma sentirá que está morrendo e morrendo, sem nunca encontrar um descanso. E então, desesperado, tentando ir até ela, Fujimaru é parado por Meshi,
que diz que se ele continuar, ele também seria sugado. E então, rindo e se apresentando para Fujimaru e Mesh mais uma vez, ele fala que seu nome é Lev Laynor, o homem que acabaria com a raça humana completamente em 2017. E então, falando com Romani, ele diz que ele já deve ter percebido. Caldeias não conseguia mais se comunicar com ninguém do lado de fora, mas não era por nenhum problema de comunicação, é porque não existia mais ninguém. Caldeias era o único ponto do mundo que ainda existia, graças a seus inúmeros sistemas de segurança, mas o resto do mundo já havia sido completamente incinerado. E então, enquanto ria do destino patético que a humanidade sofria por causa de ter perdido, é quando de repente toda a singularidade F começa a ruir. Ele acaba brigando, dizendo que Saber havia causado isso, dando problemas a ele, por ter tentado manter o Santo Graal nessa época. E assim o mesmo se despede, deixando Mesh e Fujimaru para morrer naquele lugar. E assim a caverna de Fuyuki começa a se fechar, se despedaçando completamente, enquanto Mesh pede para Romani utilizar o Ray Shift e levá-los de volta. E assim toda a existência daquele lugar começa a desaparecer. E mais uma vez Fujimaru acaba apagando. Ao acordar em seu quarto, Fujimaru acaba se deparando com uma misteriosa mulher que ele ainda não conhecia, brincando com Fu. Ao perguntar quem era, ela se apresenta como Da Vinci, a terceira serva invocada pela Caldeia, mas fala que eles poderiam continuar a conversar depois. Agora, ele deveria ir até a sala de comando, pois Romani e Mesh estavam esperando. Ao chegar lá, ele acaba se encontrando com Mesh, utilizando sua roupa casual, e acaba a abraçando, vendo que ela estava bem. E então Romani os parabeniza por terem conseguido chegar até ali em segurança, dizendo que foi graças a ele que a Caldeia ainda existe. Fujimaru pergunta o que havia acontecido com a diretora, mas Romani fala que infelizmente não dava para fazer mais nada por ela. Ele continua dizendo que graças a ele, a singularidade de Fuyuki desapareceu completamente, mas agora 7 novas singularidades foram encontradas. Eram distúrbios no espaço-tempo tão grandes quanto o de Fuyuki, e a menos que eles cuidassem dessas 7 singularidades, eles jamais conseguiriam preservar o futuro da humanidade, dizendo que essa era a única forma de salvá-los agora. Nesse momento, Fujimaru era o último mestre da humanidade, o único que poderia cumprir essa missão. E então por isso Romani pergunta se Fujimaru estava preparado e aceitava essa missão. E Fujimaru aceita, dizendo que vai levar adiante o sonho que Olga carregou, o sonho de proteger o futuro da humanidade. E assim a missão de Fujimaru de desafiar a história, de voltar no tempo para recuperar todos os Santo Graais, enfrentando figuras lendárias ao longo do caminho e se esforçando para proteger todos que puder, começa. Essa missão é a Grande Order. E esse, meus camaradas, é o início da jornada. Eu espero que tenham curtido o vídeo até aqui. Deixem o apoio para que eu traga a continuação. Me digam o que vocês acharam. Mas por hoje era só isso mesmo, então eu vou desejando um feliz ano novo. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!